Olá pessoal, estou assumindo a disciplina de matemática elementar em substituição ao professor Antônio Marcos, e esse vídeo prévio aqui é porque a gente já perdeu duas aulas e a gente vai ter que repor isso gravado, então vou gastar esses minutinhos para não usar isso do tempo da próxima aula como uma apresentação prévia e orientações gerais para o andamento do curso. Bom, o curso é o curso de matemática elementar, licenciatura em Química do semestre 2020 barra 2, e essencialmente então esse é um resumo de como será o andamento do curso, tá bom? Nos restam ainda 10 encontros, ok? A gente precisa repor dois encontros. Quando eu falo encontros, são encontros síncronos, tá bom? Então encontros ao vivo daqui para o final de março. Dois encontros desses síncronos precisam ser reposições, tá bom? Então foram perdidas duas aulas sem professor, então precisa ser feito gravados dois vídeos de 45 minutos, que é o tempo da nossa aula, para repor conteúdo. Eu não vou fazer isso de primeiro momento, vou esperar um contato nosso em sala para que até a matéria possa fluir e eu aproveitar melhor essas duas reposições, mas eles serão feitos daqui para o final do curso. A gente vai ver que nós teremos dois questionários avaliativos, então vou dividir um desses encontros para um antes de um questionário e um antes do segundo questionário. E além disso, a gente ainda precisa fazer algumas atividades assíncronas para completar a carga horária, tá bom? Essas reposições, elas também são assíncronas, mas não conta dentro das atividades assíncronas, tá bom? Porque isso é reposição. Então, essencialmente esse é um curso que fala sobre funções. Okay? Então, o conteúdo que a gente vai trabalhar, ele fica todo dentro de funções. Então, nós vamos falar sobre as definições gerais sobre função, tá bom? Mas depois aqui a gente começa a especificar. Nós vamos falar sobre funções afim. Então, função afim. Função quadrática. Função modular. Outros tipos de função. Então, por exemplo, vamos falar aqui em esses outros tipos de funções. Vamos falar da função x ao cubo, da função maior inteiro, ok? E alguns outros que são funções que mesclam coisas vistas em funções afim, quadráticas e modular. E também, por fim, vamos falar sobre funções compostas e inversas, tá bom? Funções compostas e inversa. E isso, num curso regular, normalmente o curso ele contém 3 avaliações. Uma primeira avaliação seria tudo isso aqui, essa parte de funções. Depois, um segundo momento, então eu vou deixar assim como atividades complementares para vocês, que seriam pesquisar e ir atrás de material complementar, tá bom? Para complementar o seu estudo. Eu recomendo ainda que seja estudado funções exponenciais, funções logarítmicas e trigonométricas. Por que isso? Porque o objetivo desse curso de vocês é preparar para o curso de cálculo 1. E lá a gente trabalha bastante com essas funções exponenciais, logarítmicas e trigonométricas, tá bom? Vocês aqui de Química também tem um curso de cálculo 2, então vocês vão ver a importância disso no curso de cálculo 1 e 2, tá bom? O livro-texto que a gente vai utilizar é o Fundamentos de Matemática Elementar,
volume 1. Volume 1, que trata sobre conjuntos e funções. Ok? A título de recomendação, então, esse exponenciais e logaritmos, eu recomendo o volume 2 da série, que é Fundamentos de Matemática, volume 2. Vai estar escrito só logaritmo, mas então lá na capa está escrito logaritmo, mas fala sobre funções exponenciais e logaritmos. A gente vê o motivo disso, é porque uma é a inversa da outra, tá? E recomendo o volume 3, que é sobre trigonometria e funções trigonométricas, tá bom? Então, da mesma coleção do ensino médio tem essa possibilidade, tá bom? Do mesmo autor, e você fazer essa revisão completa para fazer um bom curso de cálculo 1. O autor é Gelson Iese. O professor Antônio Marcos deixou o volume 1 disponível para vocês poderem fazer o download. Eu utilizarei ele como referência. Eu já apresento ele, só, se você ainda não abriu o link que o professor tinha deixado anteriormente, para te familiarizar com esse livro, tá bom? Então, nesses 10 encontros, o nosso objetivo é falar sobre essas funções afim, quadrática, modular, esses outros tipos de funções, funções compostas e inversas. Lembrando que nesse primeiro momento, funções aqui também tem conteúdo, definir o que é uma função, etc. E então a gente vai tentar repartir nesses 12 encontros que a gente tem, esses 1, 2, 3, 4, 5, 6 temas. Seriam mais ou menos 2 encontros para cada tema, tá bom? E nas atividades assíncronas, como a gente sabe o andamento da aula, nem sempre dá para complementar, por exemplo, em duas aulas, falar tudo que a gente precisa falar sobre esses temas. Então, a gente complementa, eu complemento com vídeos o que faltou. Então, vamos supor que faltou falar em equações ou equações que envolvem funções afim. Então, eu vou lá e faço um vídeo e complemento esse vídeo para completar o seu conteúdo. E essa logística segue para cada um desses temas, tá bom? Dito isso, então, a gente pode falar sobre a forma de avaliação. A avaliação ela é feita em 2 questionários avaliativos, tá bom? Então, vou chamar questionário avaliativo 01, primeiro questionário avaliativo. Ele vale de 0 a 10 pontos, ok? Como que é feito esse questionário avaliativo? Bom, ele é composto por 5 questões. Eu monto um banco de questões com os temas previamente selecionados e peço que sorteie 5 questões aleatórias para que o aluno possa responder, tá bom? Para isso, vocês têm um prazo de 5 dias corridos para preencher esse questionário. E a previsão é que o primeiro questionário seja respondido entre 11/2 a 16/2. Ok? Sempre que a gente for iniciar um questionário, o início, eu deixo disponibilizado o início à meia-noite do dia. Ok? E o término às 23h59 do dia final. Okay? Então, no caso, inicia à meia-noite do dia 11/2 e encerra às 23h59 do dia 16/2. Vocês têm esse período para responder este questionário. Ele tem um prazo de 2 horas e 30 minutos. Ok? Por que 2 horas e 30 minutos? Normalmente a gente planeja um questionário desse para ser preenchido em 1 hora e 30 minutos, que é o tempo de uma aula normal nossa, ok? Mas, por estar na internet, ter alguma dificuldade com acesso, eu costumo botar esses 30 minutos a mais, então seria 2 horas. E aí você fala, mas não está passando 30. Esses 30 minutos é o prazo que você tem para tirar a foto da questão e anexar, sem que você fique no prejuízo de responder ou deixar de responder qualquer questão pela falta de tempo, tá bom? Então, mas por experiência, gasta-se muito menos do que esse prazo para responder o questionário, tá? Então, você tem entre 11/2 e 16/2 nesses horários estabelecidos, mas assim que você iniciar, você tem 2 horas e 30 minutos para responder com uma única tentativa, tá bom? Só tem uma tentativa, uma única tentativa
para poder responder o questionário, tá bom? Então, deu start, você tem 2 horas e 30 e uma única chance para fazer, mas dentro desses dias você pode, no horário que for melhor, preencher, tá bom? Como eu falei, então, vale 10 pontos, 5 questões e é sorteado dentre os temas. O segundo questionário avaliativo é muito parecido, tá bom? Então, o questionário avaliativo 02 também tem as mesmas regras, 0 a 10 pontos, 5 questões, só o que muda aqui para a gente é o prazo. Ele, em vez de iniciar 11/2 e encerrar 16/2, ele inicia 24 de março e vai até o dia 28 de março, nossa última semana de março. Então, só o que muda é isso, tá bom? Por experiência, eu imagino que a gente consiga dividir o seguinte: o questionário avaliativo 1, então eu vou pôr de amarelo aqui, o questionário avaliativo 1 deve tratar de funções, funções afins e funções quadráticas, enquanto que o questionário avaliativo 2 a gente deve falar então de funções modulares, esses outros tipos de funções e funções inversas, tá bom? Qualquer alteração eu mudo previamente esses conteúdos, mas assim, acho que é um bom planejamento até para você estudar, tá bom? Como eu disse ainda, deixo como sugestão que vocês complementem o estudo com exponenciais, logaritmos e funções trigonométricas, tá bom? Então, as avaliações são assim. Como que é feita a média? Bom, a média, então, digamos que o questionário avaliativo você obtém uma nota N1 e o questionário avaliativo 02 você obtém uma nota N2. A média final sua no curso é a média aritmética entre N1 e N2. Então, N1 mais N2 sobre 2. A nota que você tirou no primeiro questionário, mais a nota do segundo por 2. Ok? Foi maior que 6, aprovado. Ok? Desde que tenha a frequência. Então, média MF maior ou igual a 6 e frequência de pelo menos 75%. Então, você está aprovado ou aprovada. E se a média final for menor do que 6 ou a frequência for inferior a 75%, então você está reprovado, ok? Então, bem simplesinho de entender como é calculada a média, de como é a situação de aprovado ou reprovado, tá bom? Uma observação é que, assim, no questionário avaliativo, deixa o feedback sempre adiado, ou seja, você não tem como ver a resposta de imediato ao entregar a solução, porque, motivo óbvio, você tem um prazo para preencher e o seu colega tem o mesmo prazo, mas não precisa fazer na mesma hora que você. Se por acaso você tiver acesso à resposta de imediato, essa resposta pode ser compartilhada com outros colegas, então a gente evita isso. Se a sua questão for de múltipla escolha, ou uma resposta objetiva, assim que encerrar o prazo, ela já é disponibilizada lá como correta ou incorreta e a pontuação da questão. Mas questões que você tenha que tirar foto e enviar a resolução da questão exige um pouquinho mais de tempo, porque, obviamente, eu tenho que efetuar essa correção para te devolver e dizer quanto de ponto você tirou nessa questão, tá bom? Mas, via de regra, funciona dessa maneira, tá bom? Esse é um painel geral de como então vai proceder o curso. Só para encaminhar para finalizar, eu vou deixar aqui meus horários de atendimento, tá bom? Então meus atendimentos eles são realizados às quintas e sextas-feiras, entre as 14 às 15h30, tá bom? Para poder de fato finalizar, eu vou exibir aqui para vocês a sala do Moodle, onde vocês podem ter acesso ao... mostrar o local onde está lá o livro para vocês fazerem o download, mostrar a ementa do livro também rapidamente, para que você possa ver o que eu estou falando está lá no livro, tá bom? E vocês podem comparar na ementa entregue, no plano de ensino entregue inicialmente pelo professor Antônio Marcos,
para ver que está tudo de acordo com o básico do curso, tá bom? Não é um curso completo pela carga horária resumida, né? Mas é o melhor que a gente pode fazer, então a gente opta por conteúdos que são mais estratégicos e nesse momento falar sobre funções, e essas funções em geral que recaem em polinômios, né? Que é o que a gente essencialmente trabalha lá em cálculo 1, é o que mais importante teria para se falar nesse primeiro momento, tá bom? Além do horário de atendimento, você pode me procurar pelo Moodle, lá tem no chat, pode mandar mensagem ou mandar e-mail, tá? O meu e-mail é agenor.andrade@ifg.edu.br. Observação aqui no e-mail sempre é tudo minúsculo, tá bom? Então esse que eu botei aqui, embora possa parecer maiúsculo, é tudo minúsculo. E esse R feio aqui, eu vou trocar ele por um R mais bonito, tá bom? Já volto com a apresentação da sala do Moodle de vocês. Bom, como vocês podem ver aqui, então, a sala do Moodle, eu fiz só algumas modificações em relação ao que o professor Antônio Marcos tinha apresentado. O link da aula foi modificado, um link onde eu possa efetuar a gravação e receber essa gravação para depois disponibilizar para vocês. Isso é importante, eu deixei de falar lá. Então, toda aula eu gravo e compartilho o link da aula e o print da tela. Que print da tela? Eu usei um quadro para poder falar com vocês ali, onde eu escrevi informações. Eu compartilho o link, o print daquele quadro, tá bom? Assim como eu vou compartilhar, por exemplo, o print desse quadro com essas informações que eu apresentei agora. E eu queria reforçar com vocês, eu mandei um e-mail, alguns alunos já aceitaram, mas eu vou solicitar que todos aceitem, tá bom, por favor? Por quê? Porque quando você aceita esse link, você tem acesso à aula de maneira instantânea, sem pedir minha autorização. São mais de 50 alunos. Se eu tiver que autorizar um por um em cada aula, fica inviável da aula. Então a gente precisa o quê? Otimizar o tempo, são só 45 minutos, então eu reforço, aceite. Se você por algum motivo não conseguiu aceitar ou não sabe aceitar, eu sempre fico disponível 15 minutos antes da aula para poder autorizar sua entrada na sala até às 19h30. Eu sempre começo pontualmente. Se você não entrar até 19h30, você não vai conseguir entrar depois, porque quando eu compartilho a tela por aquele quadro, eu não tenho como ver a tela do Google Meet. E ao não ver a tela do Google Meet, eu não tenho condições de autorizar vocês. E se eu tiver que voltar toda vez, eu não consigo dar aula, tá bom? Então, por favor, aceitem esse e-mail que eu mandei para vocês para poder ter acesso direto. Se por acaso o e-mail que você está usando no Moodle não é o e-mail que você assiste a aula, então eu vou reforçar que você me mande via Moodle ou via o meu e-mail institucional o e-mail que você pretende utilizar para que eu possa efetuar esse convite, tá bom? E não custa reforçar, como são muitos alunos e eu não conheço. Quando for pôr o seu nome de usuário no e-mail, por favor, coloque o nome e o sobrenome corretinho para que quando eu uso os aplicativos para chamada, ele possa constatar o seu nome lá corretamente. Às vezes você põe um apelido ou um nome de usuário diferente, eu não tenho como identificar, você vai ficar com falta mesmo tendo participado da aula, tá bom? Fica muito difícil identificar de maneira online quem é aluno tal, quem não é, e mesmo pela foto, porque eu nunca tive contato com vocês, tá bom? Então essas são as orientações prévias. Tá aqui os horários de atendimento, quintas e sextas das 14 às 15h30, tá bom? Esse plano de ensino que o professor tinha deixado, eu não mexi em nada. Mas no encontro Síncronos, então, eu acrescentei o meu link, né, o link que vai ser usado a partir do dia 21, onde eu posso autorizar a sua entrada, gravar as aulas e etc, tá bom? Solicitando que acesse com pelo menos 15 minutos de antecedência. Nesse outro tópico, então, conforme nossas aulas forem acontecendo, eu ponho o link da aula e o print da aula também, assim como vai estar aqui, a gente vai atualizar o link dessa gravação, bem como o print dela. Listas de exercícios que porventura eu passar para você, tá bom? Para vocês. E para que servem essas listas? Para treinar vocês para os questionários avaliativos. Eu recomendo que tentem resolver a maior quantidade possível de exercícios para que esses exercícios, de alguma maneira, eles refletem nos questionários avaliativos. Em questionários avaliativos, a gente já tem os questionários aqui, tá bom?
Você não vai conseguir abrir agora, porque ele só vai ficar disponível a partir de 11/2 ou 24 de março, mas já estão aqui, onde a gente vai compor a nota de maneira que eu havia apresentado para vocês. Nos livros de matemática, o professor Antônio Marcos deixou os livros de sugestão para vocês. Aqui em avisos, então, convite para vocês participarem da aula, tá bom? Que eu me apresento, aqui tem um convite para vocês acessarem, darem o aceite no e-mail, que eu já reforcei aqui em fala, mas isso está escrito. E em apresentação eu digo qual é o livro que nós vamos utilizar, tá bom? A maneira como vai ser feita a média, esses questionários também estão aqui, tá? E aí, como eu falei, o livro do professor Gelson Iese, Fundamentos de Matemática Elementar. Se você clicar, você vê que é direcionado automaticamente para o download. Faz o download, fazendo o download, fica aberto. Só estou esperando concluir o download. Fez o download, vamos abrir aqui o livro. Esse é o livro que é o nosso padrão de referência. Então, volume 1, conjuntos e funções, tá bom? Como eu falei, o professor Marcos vinha falando de conjuntos e etc. Essa parte vou considerar como cumprida. Nosso conteúdo é daqui, então, introduções a funções, página 79 em diante, funções afim, capítulo 6, funções quadráticas, capítulo 7, função modular, capítulo 8, outras funções, capítulo 9, e funções compostas e inversas, capítulo 10, é a nossa ementa, tá bom? Num curso regular, além desse volume 1, a gente ministraria pelo menos o volume 3, que é sobre trigonometria junto. Por isso eu reforço a importância de que vocês tentem de alguma maneira ler esse livro, tá bom? Eu me despeço aqui e a gente se encontra então no dia 21 com aula para falar sobre funções. E depois do andamento dessa aula sobre funções, eu já deixo a primeira aula dessas que a gente tem que repor, gravada para apresentar para vocês também, dando sequência ao tema de funções, tá bom? A gente se encontra em breve. Um abraço e até mais.